Estamos dando uma pausa na nossa série Direção Divina por algo tão especial. Quantos sabem que dia que nós estamos comemorando hoje, relembrando, crendo que Ele fará de novo? Quantos sabem? Que dia que nós estamos? Quantos? Então fale. Pentecoste. E eu creio que nós vimos numa semana poderosa, né? Uma semana onde o Senhor está marcando as nossas vidas. Uma semana que vai fazer uma diferença na vida da igreja. Iniciamos desde segunda e estamos a semana toda aqui, vendo a pessoa do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, o pecado, o entristecimento contra o Espírito Santo, depois o fruto do Espírito Santo. Quem estava? Os dons do Espírito Santo, e ontem o evangelismo através do Espírito Santo. E chegamos rumo ao Pentecoste. E eu quero deixar uma breve lembrança, mensagem, porque eu creio que o maior impacto é a nossa oração que Ele vai fazer. É o derramar dele aqui. Eu quero que isso que nós vamos conferir nas Escrituras marque o teu coração e gere uma expectativa para que você creia que Ele virá sobre nós. Creia que Ele vai impactar os nossos corações e vai fazer uma mudança na nossa caminhada cristã. Amém? Então, Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4, diz que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Sobre quem? Cada um deles. Sobre cada um deles. E aí o verso 4, ainda que as versões sejam assim, diferentes, eu gostaria de ler todos juntos. Vamos lá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém. Então aqui vimos o dia de Pentecoste. Pentecoste significa 50 dias após a Páscoa, né? E era aqui uma promessa do Senhor sobre a vida da igreja. Então eu queria ver aqui alguns passos. Primeiro, sobre a promessa. Primeiro sobre o quê? A promessa. Então volte em Atos 1 para a gente conferir essa promessa. Atos 1, verso de número 3 e 4. 3 e 4. Então Atos 1, 3 diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. E aí o verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui, Jesus fala da promessa. E essa promessa, ela continua para os nossos dias. Eu quero relembrar o feito, o acontecimento, mas esse feito histórico, ele tem uma conotação histórica, mas profética para os nossos dias. Não ficou parado
no tempo. O Pentecoste não é para nós olharmos como algo tão glorioso que o Senhor fez e isso cessou. Não, isso tem essa conotação para nós olharmos, nos inspirarmos, mas crermos que essa promessa chega para a igreja, chega para mim, chega para você. E ela se cumpre, como se cumpriu nos dias deles, se cumpre sobre as nossas vidas também. Mas o que eu preciso fazer para que essa promessa venha também sobre a minha vida? Atos 1:4 fala aí que o Senhor deu uma ordem. Qual foi a ordem? Não saia de Jerusalém. Ou seja, o Senhor dando aqui uma ordem, nós precisamos obedecer a ordem dele. Obedeça aquilo que o Senhor está falando. Obedeça qual é a ordem que o Senhor tem dado a nós, para que nós experimentemos o poder do Espírito Santo. Se nós desobedecermos aquilo que o Senhor fala conosco, nós vamos deixar passar. 1 Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição. Lá fala que o Senhor, ele apareceu para mais de 500 irmãos. E aqui em Atos, capítulo 2, 120 estavam ali. E aí eu venho a segunda questão. Você tem a ordem de ficar. Mas você também, no capítulo 2, verso 1, eles estavam reunidos. Reunidos. A ordem para ser reunidos. A ordem de ficarmos juntos. O Senhor enche com o Espírito Santo, derrama sobre alguém que estava lá no seu quarto. Sim, é verdade, mas eu quero dizer para você que é exceção. A grande maioria é dessa forma, é a igreja reunida. É ficarmos juntos, é caminharmos, como nessa semana, buscando, clamando. E eu creio que assim o Senhor faz. Obedeça a ordem do Senhor. Seja reunido. O que é reunido? É unir novamente, é reunir. Eu uno e reúno novamente. Não é uma reunião. Reunir é unir novamente. Amém? Então tenha esta chama no teu coração. Eu vou me reunir com a igreja e ali eu vou receber poder do alto. Ali eu vou receber o Espírito Santo. Ali ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Então, a importância de estarmos reunidos. Em Atos capítulo 1, verso 8, além de obedecer a ordem, além da importância de estarmos reunidos, Atos 1:8 nos mostra a necessidade, a urgência, porque o Senhor diz aí, mas receberão poder, quando quem descer? Descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para nós recebermos essa promessa do Espírito Santo, nós precisamos compreender que é urgente para as nossas vidas. Nós precisamos de um novo Pentecoste, nós precisamos de um novo derramar do Espírito Santo urgente nas nossas vidas. Queridos, deixa eu dizer algo. Talvez alguns pensem que aqueles que passaram durante a semana orando, clamando, buscando o Espírito Santo, são aqueles assim mais espirituais, aqueles que são melhores. Deixa eu dizer, pelo menos quanto a mim, eu sou mais necessitado. Eu sei que eu preciso do poder do Espírito Santo. Por que que eu venho? Porque você se acha mais espiritual? Não, é porque eu me acho mais necessitado. Preciso do Espírito Santo sobre mim. Preciso do poder do Espírito Santo. Então eu venho buscar o Espírito Santo. O Sr. Valmir teve essa direção para que as nossas semanas de primícia sejam semanas de busca ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você, venha buscar o Espírito Santo, se há alguma coisa mais necessária da vida da igreja nos nossos dias, é o poder do Espírito Santo, é comunhão com o Espírito Santo, é saber quem Ele é andar no poder do Espírito Santo. Não há substituição de técnicas, de todas essas coisas que nós temos na igreja, no culto. Não há substituição das redes sociais. Não há
uma substituição de nada, não há recurso financeiro, não há nada que possa substituir o poder do Espírito Santo. Todas essas coisas sem o poder do Espírito Santo não é nada na nossa vida. Nós precisamos. Você tem, amado irmão, esta clareza de que mais do que nunca, no mundo caótico em que vivemos, que você precisa do Espírito Santo. Eu quero que Ele gere toda essa clareza desta necessidade, porque quando assim é feito, nós não medimos esforço em buscar o Espírito Santo. Não medimos esforço em buscar. Eu não estou satisfeito com a medida, a porção do Espírito Santo atuando na minha vida. De longe. Depois dessa semana ainda ficou mais claro o quanto eu sou necessitado. E eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a sua vida espiritual hoje. Mas você pode parar e pensar, só há um poder que faça de nós testemunhas de Cristo reais, para andar em vitória, para cumprir a palavra de Deus. Só há esse poder, é a vida do Espírito Santo vindo sobre nós. Amém? Para nós recebermos também, é necessário, aqui eu vou passar um pouco adiante, mas você vai entender, Atos 2, 38. Pedro, depois de tudo isso que aconteceu, ele traz esta mensagem. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, os chamar. O que é isso? Para você receber essa promessa do enchimento do Espírito Santo, além de obedecer a ordem, se manter unido, compreender uma necessidade, você precisa se arrepender, nascer de novo. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Jesus Cristo veio para trazer perdão e para trazer uma nova vida. Não podemos inverter a ordem de querermos ser cheios do Espírito Santo sem antes ter a vida de Cristo em nós, ter um novo nascimento. Então há uma ordem, eu quero declarar aqui. Talvez você frequente igreja, talvez você está acostumado, mas se de repente você não teve uma experiência do novo nascimento, eu quero declarar para você: arrependa-se, seja batizado em nome do Senhor, receba perdão dos seus pecados, receba uma nova vida em Cristo. O Senhor tira o coração de carne, Ele põe em nós um novo coração, e aí você recebe depois o dom do Espírito Santo, recebe a vida do Espírito Santo. E aí você começa a buscar e o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Então o arrependimento é necessário para receber este poder do alto. Por fim, a questão da promessa, nós precisamos crer na promessa. Olha Atos 2,16. Atos 2,16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Verso 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas, os pequenos, o que acontecerá? Profetizarão. E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, o que vai acontecer? Derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias? Nos dias de hoje. Creia na promessa. Olha só, nós temos 3 tipos de pessoas que falam aqui. Sobre os meus filhos, sobre os jovens e sobre os anciãos. O que está distinto aqui na manifestação? Um profetiza, o outro tem sonho.
visões, não são? 3 e 3 manifestações. Agora, o que é comum entre os 3? O que é comum para que essa manifestação aconteça? Derramar do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você? Não há desculpa para a idade, não há desculpa para qualquer colocação. A promessa é feita para todos em nome de Jesus. Quando eu sair dessa juventude e ir... Não, há a promessa do Espírito Santo nesta idade. Olha, mas eu já tenho uma certa idade. Há a promessa do Espírito Santo sobre você. O importante é crer que essa promessa é para nós. E naqueles dias, quando estava escrito aqui, há pouco mais de 2000 anos, isso está também para os nossos dias. Aqueles dias são esses dias e esse dia é hoje nas nossas vidas. Creia neste poder do Espírito Santo que vem para nós. Então, assim, nós temos a mesma promessa que eles. E aí, depois da promessa, nós lemos no capítulo 2 que eles tiveram ali o derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 4, eu quero ler novamente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui cumpre-se a promessa e ele tem o desejo de que nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Mas o que é isso? Olha na promessa que ele disse: João vos batizará com água, mas eu os batizarei com Espírito Santo. Como é que é o batismo? Quem recorda? Como é que é o batismo nas águas? É um batismo de imersão. Não é verdade? Na água vai imergir. O Senhor está trazendo isso para nós, para falar, olha, nós precisamos de uma vida imergida no poder do Espírito Santo. Nós precisamos, oramos aqui, essa semana eu queria atualizar você, que não esteve conosco. Nós pedimos: Espírito Santo, vem com todo o teu poder, com toda a sua glória, e toca os meus sentimentos, toca o meu espírito, toca o meu corpo, toca os meus olhos, toca todo o meu ser. Ser batizado no Espírito Santo é dar o controle ao Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, um texto muito conhecido de todos nós, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí eu pergunto aqui: quem se embriaga, se enche de vinho, e aí ele fica embriagado, é ou não é? Se enche, fica embriagado. Normalmente a gente vê, o que acontece com uma pessoa assim? Lógico que para o lado mal. Se ela é tímida, o que acontece? Ela solta, não é verdade? Se ela é uma pessoa assim, com medo, medrosa, fica corajosa. É ou não é? Para o mal, fica corajosa. E aí vem, meus irmãos, quanto nós somos cheios do Espírito Santo. Só que é para o lado bom. Aquele tímido fica cheio de coragem, de vigor, fica cheio, ele solta assim aquilo que de repente ele não tinha coragem, e aí de repente ele cheio do Espírito Santo. Eu posso te dizer isso. Eu sei o quanto eu preciso, mas o Senhor já tem feito uma obra em mim. Jamais eu estaria falando aqui para vocês se fosse o Flávio natural. Se não for pelo Espírito Santo, para ter a coragem de vir e estar aqui, olhando para vocês e falando para vocês, se um dia o poder do Espírito Santo não viesse sobre mim e mudasse essa natureza tímida que eu tinha, por mais que alguns não acreditem. Eu quero dizer, o Espírito Santo, quando nós nos enchemos, como se fosse embriagar do Espírito Santo, ele traz todo esse poder, coragem, glória. É ele que passa a fazer algo nas nossas vidas, uma mudança que o álcool, o vinho, que Paulo fala, faz para o mal. Faz para o mal. Quantos desejam que o Espírito Santo tome a sua vida?
Quantos desejos? Peça, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. É deste batismo que nós estamos falando. É deste poder que nós, queridos, necessitamos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Desejamos de coração uma visitação pentecostal do Espírito, que irá abalar o nosso estado atual, porque o nosso estado atual precisa mudar. A minha e a sua vida precisa mudar. Espiritualmente, socialmente, economicamente, o Espírito Santo vem com poder. Quando Paulo então faz esse comparativo, ele está dizendo o seguinte: olha, muita gente deixa um certo sentido e fica corajoso através do vinho. Eu quero dizer para vocês, há uma coragem, há um poder do Espírito Santo para mudar a nossa maneira. Aqueles que eram tímidos para falar de Jesus, vai ter coragem para falar de Jesus. Vai ter coragem e vai ter poder para ser testemunha de Jesus. Há um derramamento do Espírito Santo sobre os nossos dias, sobre a minha, sobre a sua vida. Creia nisso, receba isso, em nome do Senhor. Então depois que o Espírito Santo, então depois da promessa vem o derramamento. Depois do derramamento vem o surgimento da igreja de uma forma aberta para aqueles que são de fora após o retorno de Jesus, a ascensão do Senhor aos céus. Confira comigo, Atos 2, 41. Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem, essa mesma mensagem que Paulo pregou sobre arrependei-vos, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Aqui a igreja então, quando esses 3.000 chegaram, imagine, 120 receberam esse poder, de repente 3.000, o que nós vamos fazer agora? Aí a igreja se estabelece, olha, vamos de casa em casa compartilhar o pão, compartilhar a palavra, nós vamos orar e nós vamos também reunir no templo. Que coisa gloriosa. Surgimento da igreja, surgimento, estabelecimento aqui, 4 pilares foram estabelecidos. Quantos pilares? 4. A oração, o partir do pão, a comunhão e a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E aí a igreja se estabelece. Quantos são igreja de Jesus aqui? Quantos são igreja de Jesus? Se você é igreja de Jesus, você tem que entender isso. Nós precisamos, quando estamos buscando ser cheios do Espírito Santo, o Senhor sempre vai deixar estabelecido estes 4 fundamentos. A nossa comunhão, o ensino dos apóstolos, partir do pão, e as orações. A comunhão era nas casas e era no templo. Nas casas e no templo. E assim a igreja está firme. Passou por tribulações, perseguições? Muitas. Passou por perseguições que achava que não ia, mas é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. De geração em geração, Ele é Deus na nossa vida. De geração em geração, Ele é Deus nas nossas vidas. Aí depois do surgimento, o surgimento da igreja, o envio dos apóstolos então. Olha Atos 2, 22. Fere comigo, Atos 2, verso 22. Como é que Pedro começa aí a mensagem? Israelitas, ouçam estas palavras.
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Para quem ele estava pregando? Israelitas. 36 agora. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram o quê? Aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, depois ali do estabelecimento, eles saíram e eles foram enviados para pregar. E eles pregaram primeiro aos judeus, aos israelitas. Eles pregaram ao povo que Deus tinha vindo. E após isso, eles também foram até os gentios. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos 15, 8 e 9. Graças a Deus por esse envio. Atos 15. Podemos ver o verso 7 também. Todos encontraram aí? Atos 15, verso 7. Depois de muita discussão, havia algo a ser tratado. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. E o que Pedro disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinham concedido. E ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Deus purificou o seu coração pela fé. Deus purificou o seu coração pela fé. Ele purifica o coração dos gentios. Então o que acontece? Surgimento da igreja, os apóstolos são enviados. E aí são enviados aos israelitas, porque Deus ama a todos. Deus ama a todos. E aí eles pregam. Muitos dos israelitas são salvos. Olha que coisa mais tremenda, que unção. Por isso que nós falamos quanto nós precisamos buscar mais e mais do Espírito Santo. Que ao final da mensagem, ele não precisou. Quem quer receber Jesus? Ele estava falando: olha, vocês crucificaram, ele era um homem aprovado. Ele veio perdoar os pecados. Vocês colocaram no madeiro. E o arrependimento vem. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Arrependam-se, sejam batizados. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E aqui o Senhor agora envia Pedro para pregar aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram do povo judeu, o povo escolhido de Deus. Ou seja, somos nós. E graças a Deus, sabe por que graças a Deus? Que a mensagem do Pentecostes, essa mensagem do derramamento do Espírito nunca cessou. Porque depois que os apóstolos pregaram aos gentios, foram para a Europa, foram para Roma, pregaram a mensagem. Essa mensagem veio durante anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos. E eu quero dizer, sempre que havia uma crise dentro da igreja, onde havia poucas conversões, algum homem era levantado por Deus no poder do Espírito Santo, e ele impactava aqueles que estavam juntos, e eles recebiam uma ordem: vamos impactar a nossa geração. E aí Deus levantava a igreja e trazia um avivamento. E por conta disso, você está aqui me ouvindo hoje.
falando que nós precisamos de um novo poder do Espírito Santo. Nós precisamos de um novo Pentecoste. Por isso que nós cantamos: Senhor, faz de novo, vem sobre nós. Porque a Zona Norte precisa ser impactada, a cidade de São Paulo precisa ser impactada pelo poder do Espírito Santo. Chegou até nós, chegou até você. Chegou, quantas pessoas, quantos homens, mulheres de Deus foram perseguidos durante todas as gerações, para que hoje nós pudéssemos receber essa mensagem. Você tem a vida eterna. Você teve a purificação no seu coração pela fé. Foi tornado de um homem inimigo de Deus para ser amigo de Deus. As escrituras que estão em suas mãos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, uma carta de amor aos nossos corações. Foram abertos nossos olhos de que éramos pecadores longe de Deus. Por quê? Porque homens deram ouvido à voz do Espírito Santo e se deixou. Foram cheios e de amor a nós. Por isso que essa mensagem chegou. Alguns que foram lá assistir o Rua Azusa, alguns falaram assim: Flávio, parecia que em dado momento eles não estavam mais encenando, eles ficavam mesmo cheios do Espírito Santo. Em certo dia eu pensei: Senhor, tem misericórdia de nós, porque parece que nos nossos dias então há uma inversão. Há uma inversão para fazer um show e algo assim, para que, como se o Espírito Santo estivessem nesse mundo de show, nesse mundo artístico, nesse mundo de luz. Eu não sou contra, entenda o que eu estou falando. Só estou falando que nós não podemos inverter. Nós precisamos nos humilhar e falar: Espírito Santo, vem. Vem, glória a Deus. Porque foi mais um movimento de avivamento que manteve a chama acesa em homens e mulheres. Há 2 anos eu sempre com o pastor Valmir eu ouço aquilo que o Senhor começou a fazer na década de 80, com o pastor Ademar, pastor Carlos Alberto, as filas para que pessoas entrassem ali, filas, e muitos voltavam. E antes de eu ouvi-lo falar com mais detalhe, porque estava ali, ele também foi alcançado, eu ouvia de outras pessoas fora da comunidade da graça, falar que pegava ônibus, pegava carros, e saía de outras cidades para ver o que Deus estava fazendo. E o clamor do Espírito Santo para nós é: até quando vamos ficar contando história daquilo que ocorreu? Porque o mesmo Espírito Santo pode vir sobre as nossas vidas e nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos humilhar. Senão, queridos, nós vamos minguar na fé. Porque a avalanche mundana que está lá fora é muito grande, nós não suportamos na força do braço. É necessário o Espírito Santo vir sobre você. É necessário o Espírito Santo vir sobre você. É necessário ele vir sobre mim. É necessário nós buscarmos muito além do que uma semana de primícia. E ainda alguns olham e falam: são 7 dias. Acham que, poxa, é os espirituais que vão lá. Não, são necessitados. Aqueles que entendem que nós precisamos. Por favor, não tome como um peso ou qualquer julgamento o fato de você não ter vindo. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo, nós precisamos buscar o Senhor. Seja aqui, seja na célula, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo.
Não entenda como, então eu vou me sentir condenado. Não é isso. Só estou dizendo, é necessidade nós buscarmos. Por isso que nos esforçamos para tal. Precisamos do Espírito Santo. Atos 13, 47. Olha, uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 13, verso 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Deus fez de nós luz para aqueles que estão perdidos. Deus fez de nós luz. E o verso 48, ouvindo isso, quem? Os gentios se alegraram, alegraram-se, e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Agora o verso 52, todos podem ler, por favor? Vamos lá, verso 52. Aleluia! Eles entenderam, Deus nos chamou para a luz dos gentios. Deus chamou a cada um que está aqui de luz para os que não conhecem. E aqueles que creram, bendisseram a palavra de Deus, e eles foram designados para a vida eterna. Pessoas terão o rumo da sua vida mudada, terão acesso à vida eterna. Você crê na vida eterna? Você crê que também há morte eterna, que há condenação eterna? Você compreende que o pecado separa o homem de Deus eternamente? Quando nós entendemos isso, cremos que o Senhor nos livrou desta condenação, e aí Ele nos fez cada um de nós luz para os perdidos, luz. E aí, o verso 52, dentro desse mesmo contexto, a palavra diz que todos foram, todos os discípulos, está falando dos apóstolos. Deixa eu pegar um plágio do pastor Carlos Alberto, pastor Valmir aqui. Todos os ungidões, não, todos os discípulos. Quantos discípulos estão? Aleluia. Eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a ter esta alegria de anunciar as boas novas, de ser luz. A igreja, ela tem todo este poder do Espírito Santo. Todo esse poder do Espírito Santo para ser testemunhas para aqueles que estão perdidos. Nós precisamos mais e mais deste poder. Queria concluir aqui pedindo que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 29. Alguém achou Atos 29? Não tem? Não tem? Não tem na sua Bíblia? Então eu quero dizer para você que Atos 29 vai ser escrito por mim e por você, se nós deixarmos o Espírito Santo vir sobre nós. Se nós deixarmos o Espírito Santo vir sobre nós. Nós precisamos que Ele venha sobre nós, para nós impactarmos a nossa geração. Quero dizer para você que eu sou mais necessitado de que Ele venha sobre mim. Nós precisamos tanto e tanto. Pastor Valmir.
Vamos ficar todos em pé, queridos. Nós somos os gentios. Gentios são aqueles que receberam o Evangelho de Jesus. Apóstolo João, escrevendo no Evangelho de João, ele diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Foi dito aqui. Jesus veio para quem? Para os judeus, os seus, sua linhagem. Mas os judeus rejeitaram. Mas diz o texto: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Plano, propósito eterno do nosso Pai era que não apenas os judeus recebessem a salvação, mas toda a criação. Toda a criação. E eu ficava aqui conferindo, precioso, o que é que está faltando para a igreja dos nossos dias? Tomás de Aquino foi visitar o Vaticano. E então começaram a mostrar para ele a grandeza, a riqueza que é o Vaticano. E disseram assim: está vendo, Aquino? Hoje nós não precisamos mais dizer não temos prata e ouro, que foi a afirmação de Pedro e João quando iam ao templo para orar. O que Aquino disse: também nós não podemos dizer mais levanta e anda. Temos o ouro, mas não temos o poder. O que falta para a igreja dos nossos dias? O poder. Poder para amar as pessoas. Hoje pela manhã eu estava na nossa comunidade em São Bernardo, separando para o ministério 3 pastores. O pastor Carlos Alberto estava pregando e ele comentava de uma jovem de 18 anos que escondeu dos seus pais uma gravidez. Teve a criança no banheiro e atirou essa criança pela janela do 10º andar. O que está faltando para a igreja? O que está faltando para a igreja? O que está faltando para cada um de nós? É o Espírito Santo. Nós nos tornamos muito individualistas, pensando somente em nós mesmos, preocupado com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Quando ouvimos nesta noite que os discípulos, eles transbordavam de alegria, e eles tinham o que eu e você precisamos: o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que é capaz de mudar esta nação. Só. Sem o Espírito Santo nós vamos continuar vendo estampado nos noticiários o caos instalado nesta nação. O desemprego, a educação, a saúde, o número de divórcios aumentando, as estatísticas mostram que
há um grupo maior de divórcios. E sabe aonde, irmãos? Dentro da igreja. É comum nós pastores ouvirmos, eu e a Nádia temos aconselhado aqueles que estão entre nós, que dizem assim: eu não tenho o direito de ser feliz. Dizendo-se cristão, negam a fé, negam a eficácia. O que é que a igreja precisa? O que é que eu preciso? Não é só você o necessitado, eu também. Eu queria fazer um convite a todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus nesta geração, não frequentadores de igreja, não aqueles que apenas participam das reuniões nas casas, as células, mas aqueles que querem, como discípulos, fazer a diferença. Quando esses discípulos que hoje ouvimos receberam a palavra, depois de serem revestidos do poder do alto, diz que eles saíram, não ficaram em Jerusalém, foram para a Síria, Antioquia. E lá em Antioquia diz que a cidade reconheceu aqueles homens e mulheres como pequeninos cristos, pequeninos cristãos. Temos conversado muito, eu e a Nádia em casa, dizendo: o que é que o condomínio onde moramos, ao olhar para mim e para você, diz a nosso respeito? Será que eles apenas veem eu entrar num elevador e a minha esposa com uma Bíblia, chegar no almoço de volta, voltar à noite? Será que é apenas isso que eles veem? Será que eles distinguem eu e a minha esposa e você como alguém que tem resposta para dar para um mundo carente, uma sociedade que está vivendo os seus piores dias e traumas? Sabe o que nós estamos precisando como igreja? A igreja aprendeu a cantar, aprendeu a dançar, a igreja se afastou do Espírito Santo. Pastor, o senhor está dizendo que eu me afastei do Espírito Santo? Estou dizendo. Porque quando nós estamos empoderados do Espírito Santo, e esses avivamentos que você citou da Azusa, na Inglaterra, na Europa, na África, quando esses avivamentos chegam, irmãos, não só as pessoas são alcançadas, mas a natureza é afetada. Olha para a Ilha Esfinge. Se você não viu o documentário das Ilhas Esfinge, que era uma ilha composta por homens e mulheres canibalistas, mas que quando o Evangelho chegou, quando um missionário chegou naquele lugar e apresentou o Evangelho como Pedro apresentou e o que você nos trouxe hoje, aqueles vilarejos começaram a entender e a provar do amor de Deus. Convertidos, Deus tocou na natureza
nos mares, nos frutos daquela ilha. Aconselho você a ouvir e ver esse documentário. Tenho estado em contato com o pastor Itamar, em Moçambique. Recebi hoje um vídeo dele. Ele dizia: o furacão arrancou o teto da nossa igreja, mas não arrancou o culto do nosso coração. Eu vi centenas, e eu posso mostrar para você dessas centenas de crianças sem estrutura que nós temos aqui, sem ar-condicionado, adorando, cantando, ministrando louvores a Jesus. O que é que falta? Reuni uns 5 casais que estão mais próximos de mim e mostrei o exemplo de Ivan Roberts, um jovem de 19 anos na Inglaterra. Sabe qual era a sua atividade profissional? Trabalhar numa mina. Ele era carvoeiro. Ele não tinha curso universitário, ele não tinha MBA, ele não estudou em Harvard, mas era um cristão apaixonado por Jesus. Foi para o seu pastor e disse: o senhor não poderia começar uma reunião de oração? De tanto que aquele jovem insistiu, seu pastor iniciou. Sabe quantas pessoas foram para aquela reunião? 25 pessoas. Na segunda ou terceira semana, aquele pastor disse para esse jovem: eu vou para minha casa, você continua. E aquele moço, cheio do Espírito Santo, começou a dizer: nós podemos mudar a Inglaterra, nós podemos trazer luz para esta nação. Das 25, quando ele fez o desafio para serem cheios do Espírito Santo, 13 disseram: nós vamos buscar este enchimento com você. Ivan Roberts diz na sua biografia: chegou o avivamento na Inglaterra. 13 pessoas. Chegou o avivamento. Nós precisamos de um avivamento na nossa nação. Nós estamos colocando armas nas mãos das pessoas, e nós achamos que isso vai ser a solução, que agora você vai resolver as coisas armado. Sabe qual é a arma que eu e você temos e muitas vezes não usamos? Poder do alto, cheios do Espírito Santo. Não há quem possa resistir um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, quando se apresentou no templo, diante dos sacerdotes, Lucas, doutor, médico, registrou isso. Capítulo 4, verso 18. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eis que me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os doentes, para libertar os cativos, para declarar o ano aceitável da vinda do nosso Deus. Este é o Evangelho que a igreja precisa pregar. Sabe o que falta? Poder. Aonde vamos buscar o poder? Pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós. E eu quero convidar você nesta noite, se você quer receber o Espírito Santo, não para falar em línguas, mas para ter uma vida de impacto, para impactar sua família, as pessoas que convivem com você no trabalho, o bairro onde você mora.
Eu tinha um mapa da cidade de Londrina. Foi a primeira comunidade que eu assumi. Eu orava por Londrina. Londrina tem igreja, irmãos, em cada esquina. Aqui em São Paulo tem um bar em cada esquina. Lá em Londrina tem uma igreja em cada esquina. E onde eu morava havia assim uma possibilidade de alguns condomínios. Eu estendia minhas mãos e orava por aquelas famílias, dizendo: Senhor, pode estar acontecendo um divórcio, pode ser que um filho esteja abandonando seus pais. Irmãos, nós não temos dimensão do que nós poderíamos fazer se estivéssemos cheios do Espírito Santo. Eu preciso muito dele. Por isso eu trouxe o desafio: vamos conhecer o Espírito Santo. Francis Chan, que esteve entre nós, tenho dito isso para muitos de vocês. Recomendei o livro dele, O Deus Desconhecido. Ele diz, Deus Esquecido. Ele diz logo na introdução do livro: a igreja não conhece o Espírito Santo. A igreja não conhece o Espírito Santo. Nós não conhecemos o Espírito Santo. Sabe como é que a gente avalia o Espírito Santo em nós? Se nós falamos em línguas. Se o prédio está cheio, é assim que um pastor avalia: olha, há uma unção sobre a minha vida. Quando nós deveríamos avaliar de outra forma. Cheio do Espírito Santo, Jesus toma uma bacia e uma toalha, lava os pés dos seus discípulos e diz: vocês viram o que eu fiz? Sendo eu Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés. Façam isso uns com os outros. Quer impactar as pessoas? Quer orar para as pessoas e vê-las transformadas? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. É uma boa oportunidade hoje para nós dizermos: Espírito Santo, encha-me. Encha-me. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, o convite que eu faço é: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, vamos orar todos juntos. Vamos orar todos juntos. Cada um que quer ser cheio do Espírito Santo, una-se comigo e com o Flávio. Cheio do Espírito Santo. A primeira evidência do Espírito Santo na vida do cristão é que ele é uma pessoa quebrantada. Quebrantada. Ele é quebrantado. O Espírito Santo quebranta as pessoas. O Espírito Santo trabalha no íntimo das pessoas. A gente quer ser conhecido pelas evidências. O Espírito Santo trabalha no interior das pessoas. Eu quero, na minha vida, ser conhecido como alguém que amou a Deus, amou a igreja de Deus, amou o mundo sem Deus. Não quero ser conhecido pelos sermões que eu preguei. Quero ser conhecido como um pequenino Cristo que continuou o ministério do seu Senhor. Isso é ser um cristão.
Você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale isto com Jesus agora. Diga isto ao Senhor agora. Diga que você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo. O cenário é este. Jesus prometeu o Espírito Santo para aqueles homens, e eles estavam numa sala como esta. E eles estavam dizendo: o nosso mestre prometeu algo que nós não experimentamos ainda, mas nós cremos que ele não é mentiroso, e que o que ele prometeu, ele fará. E eles começaram a orar, a cantar, a se derramar diante de Deus. E de repente, como ouvimos hoje, viram línguas sendo repartidas, vento soprando. São as manifestações do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo. Então, se nós declaramos ao vir aqui à frente que precisamos do Espírito Santo, agora nós precisamos dizer: não há nada mais necessário na minha vida do que o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não vê, mas a igreja possui. A igreja pode ter o Espírito Santo. Este Espírito fará toda a diferença na nossa vida. Ele não vai tornar o nosso nome célebre, mas ele vai usar-nos para um propósito no reino de Deus nesta terra. Nós vamos impactar a geração, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que haveremos de viver. Uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de amor, olhando para as pessoas como Jesus as olhou e declarou: as multidões estão sem pastor. Que a minha e a sua vida seja cheia do Espírito Santo, para a gente olhar o pobre, olhar o necessitado, olhar a família que está desesperada quando bate a enfermidade à porta, quando o lar está sendo destruído, quando há uma dissolução do casamento, quando a mulher fica em casa com os filhos e o marido sai para uma aventura amorosa. Ser cheio do Espírito Santo é para levar as boas novas do reino. Ser cheio do Espírito Santo é para amar o perdido, é para se colocar no lugar da pessoa, é para ver a miserabilidade e dizer: Senhor, usa-me para o teu louvor, usa-me para o teu louvor, usa-me para o teu louvor, não para que eu seja reconhecido, mas para que tu sejas glorificado. Derrama o Espírito Santo sobre nós. É a oração da igreja dos nossos dias. Somos aqueles que estamos desejosos, somos aqueles que estão necessitados, somos daqueles que precisam. Nós não precisamos de outras coisas, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não pode ter. Mas a igreja possui o Espírito Santo prometido. Que ele venha sobre nós, que ele venha sobre nós, que ele venha sobre a minha e a sua vida, que ele transforme o nosso interior. É de dentro para fora, irmãos, é de dentro para fora. Ele não só veio para nos convencer, para nos levar ao arrependimento. Essa é a primeira experiência do Espírito Santo na nossa vida. Mas depois ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Ele quer dar a mim e a você olhos espirituais. Ele quer dar a mim e a você mãos abençoadoras. Ele quer dar a mim e a você experiências, como Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu envio vocês.
para curarem os enfermos, para libertarem os cativos, para restaurar as pessoas que estão desesperadas. Para dizer às pessoas que há salvação, para dizer às pessoas que a solução não são as armas, para dizer às pessoas que a solução não estará no governo, a solução está em Deus, a solução está em Deus e na sua palavra. Nossa motivação deve ser: enche-me com o teu Espírito, Senhor. Para os casados, ser cheio do Espírito Santo é amar e servir melhor meu cônjuge. Ser cheio do Espírito Santo para um pai, para uma mãe é: quero que os meus filhos vejam em mim a vida de Jesus. Quero trabalhar com eles para eles se transformarem em discípulos de Jesus. Eu não quero apenas dar os melhores estudos, as melhores roupas, a melhor educação. Eu quero dar aos meus filhos a possibilidade deles terem uma experiência com Jesus, eles serem transformados em filhos de Deus. Como discípulos de Jesus, os meus filhos e os seus filhos, eles vão alcançar os lugares que nós jamais poderemos alcançar. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é só para ter poder para falar ou para orar, não. É para sentir a dor. Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano, e você sabe qual é a história e o desfecho final. Passou um sacerdote, irmãos, passou um homem que conhecia a lei, que pregava, viu o caído, viu o doente, passou de largo. Não tinha o Espírito Santo. Era sacerdote, mas não tinha o Espírito Santo. Logo a seguir veio o levita, estava preocupado com outras coisas. Mas em seguida veio o samaritano, parou, acudiu o necessitado, colocou ele numa hospedaria e disse: cuide dele para mim, veja o que ele precisa, eu vou pagar a conta. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas, não. Isso são evidências, é outra coisa. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Se você, tanto quanto eu, que estamos aqui reconhecendo a necessidade do Espírito Santo, repitam comigo esta oração: eis-me aqui, Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo, para eu realizar a obra de Jesus, começando em minha família, lá em minha casa. Eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo para eu impactar esta sociedade, no meu trabalho, no condomínio e na redondeza onde moro. Quero ser cheio do Espírito Santo para olhar para as pessoas e ver o que Jesus via. Ele dizia: elas são ovelhas sem pastor. Elas são ovelhas sem pastor. Quero olhar as carências e as necessidades do mundo sem Deus e poder fazer algo por elas. Enche-me com o teu Espírito Santo, Senhor.
Enche-me com o teu Espírito Santo. E olhe para mim um instante aqui. Sabe como você e eu vamos identificar se somos cheios do Espírito Santo? A primeira evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é que ele tem um coração quebrantado. A evidência de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo é que ele tem um coração quebrantado. Quer ter um coração quebrantado, Valmir? Coração quebrantado é que quando você olha com o coração e não com os olhos, viu? O Espírito Santo, quando vem em nós, ele faz nos ver com o coração, não com os olhos. Pergunte para o profeta Samuel, que recebeu a incumbência de ungir o rei de Israel. Jessé apresentou todos os filhos. E o profeta questionou o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui olhando, mas nenhum desses identificou no meu coração. Aí, com o coração, o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o interior. Aí então Samuel diz para o pai: tem mais nenhum? Aí então Jessé diz: tem um sim. Tem um pastorzinho de ovelhas, está lá tocando harpa, cuidando das minhas ovelhas para mim. Chama o rapazinho. Quando ele entrou, o Espírito Santo disse a Samuel: este será ungido. Quer saber como ser cheio do Espírito Santo? Tem um coração quebrantado. Põe as mãos sobre o teu coração. E diga: Espírito Santo, quebrante o meu coração todos os dias. Espírito Santo, quebranta o meu coração todos os dias. Me faz ver com o coração, Espírito Santo. Me faz ver as necessidades dentro do meu lar, do meu cônjuge, dos meus filhos, da igreja de Deus. Me faz ver com o coração, Espírito Santo. Derrama esta unção nova sobre a minha vida. Não só hoje, não só no dia que a igreja comemora o derramamento do Espírito. Derrama amanhã também, Espírito Santo. Derrama depois de amanhã também, Espírito Santo. E derrama todos os dias da minha vida. Eu preciso disto. E eu espero em Ti, Espírito Santo, que Tu faças transbordar o meu coração da Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quer ser cheio do Espírito Santo? Todos os dias peça para Ele encher o seu coração, para quebrantar o seu coração. E sabe o resultado de um coração quebrantado? Davi respondia para mim e para você todas as vezes que nós precisamos saber. Salmo 51, 17. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza.
Sabe por que o Espírito Santo muitas vezes não vem? Porque nós não temos o coração quebrantado. Nós precisamos de quebrantamento de coração. Amém? Que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida. No nome de Jesus. Dê um abraço em alguns irmãos. Diga: quebrantamento é o segredo para o derramamento do Espírito. Derrama em mim a tua unção e o teu poder e o teu amor. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu para abençoar toda a terra. Vamos ministrar? Derrama em mim Vamos fazer esta declaração. a tua unção, Derrama sobre mim. Vamos ficando em pé. o teu Senta não. o teu amor. Derrama em mim. Peça isso. Derrama em mim A tua unção, tua unção, o teu poder o teu poder, e o teu amor. o teu amor. Eu quero ser, Senhor, Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu um instrumento teu para abençoar toda a para terra. abençoar toda a terra. Sim, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um instrumento teu. Usa a minha vida, Senhor. Usa minha vida para o teu louvor. Seja assim o derramamento do Espírito na minha e na sua vida. A unção dele venha sobre nós. Mas posso sugerir algo a você? Posso? Comece sendo cheio do Espírito Santo na sua casa. Comece sendo cheio do Espírito Santo na sua casa. Por exemplo, se na sua casa existe gritaria, filhos gritando, você gritando, esposa gritando, essa não é uma casa cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que na casa do justo há voz de júbilo e salvação, há cantos, há respeito. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece na sua casa, servindo sua esposa. Há muitas esposas machucadas por nós homens. Há muitas esposas que estão amordaçadas. Gostariam de dizer: olha, o meu marido é uma pessoa insensível. Meu marido não é cheio do Espírito Santo não, pastor. Meu marido, ele é insensível. Meu marido não ora pela minha casa. Meu marido não ora com os meus filhos. Meu marido resume em trabalho e trazer o recurso para dentro de casa. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Homem que está aqui, comece na sua casa. Veja as necessidades da sua casa. Seja corajoso. Pergunte para sua esposa: qual é a necessidade que eu não estou vendo, discernindo dentro da nossa casa? Sabe por que muitos filhos
Estão revoltados? Nós temos um trabalho aqui na penitenciária. Pastor Barnabé e um grupo de líderes da nossa comunidade. Sabe o que nós ouvimos constantemente lá? Daqueles que estão presos? A marginalidade começou quando seus pais passaram a ignorá-los. Não tinham valor. Então eles foram por crime. Foram por crime. Quer ser cheio do Espírito Santo? Chegue para sua esposa. Chegue para os seus filhos. Pergunte para eles: o que vocês estão me vendo? Pastor, se eu fizer isso dentro da minha casa, eu corro risco. Então você, esposa, ore pelo seu marido. Ore pelo seu marido. Peça para o Senhor converter o coração do seu marido. Viu? Nós estamos muito distraídos. A igreja nesses dias tem estado distraída, irmãos. Precisamos voltar. Voltar à simplicidade. Voltar a conversar dentro de casa. Os casais estão conversando por isso aqui, ó. Que o Senhor nos ajude. A gente tem conferido isso nas nossas comunidades por aí. Rebaixamos o padrão, irmãos. Rebaixamos o padrão. Padrão de santidade. Padrão de fidelidade. A gente rebaixou demais o padrão. A gente faz uma contabilidade equivocada. Porque os bancos estão cheios. Porque passaram pelo batismo. A gente tinha que olhar com o coração e ver: esta pessoa, esta família, ela mudou de reino. Porque se não mudou de reino, quero dizer para você que não teve mudança. Tem que mudar de reino. Reino das trevas. Senhor Satanás. Muda de reino. Reino de Deus. Senhor Jesus. Começa assim. Que o Senhor ajude a mim. Que eu não sou melhor que você em nada. Pelo contrário. Preciso muito do Espírito Santo para corrigir áreas na minha vida. Que o Senhor faça isso na minha e na sua vida. Amém? Vamos nos sentar. Obrigado, queridos.